Você está com mais de 40 anos e acha que é um pouco tarde ou tarde demais para realizar algum tipo de sonho, do tipo fazer uma faculdade, conquistar a casa própria ou mesmo tirar a sua habilitação. Se você estiver vivendo esse momento como eu vivi, tirando a habilitação após os 40 anos, eu tenho algo para te dizer que vai te encorajar a continuar e ver que não é tarde demais, tá bom? Fica nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Edilene, mas já que você é de casa, pode me chamar de Ed. Então, minha gente, como eu costumo dizer, eu tirei a minha habilitação aos 45 do segundo tempo. Tirei a minha habilitação há exatos 7 anos atrás. Vou estar mostrando aqui para vocês, né, a minha habilitação, aqui ou aqui, não sei onde ela vai aparecer. Vou estar mostrando a data direitinho. Quando eu recebi a habilitação definitiva, foi no dia 28 de janeiro de 2016. Estamos em 2023. Então, faz exatos 7 anos que eu estou habilitada. E, para mim, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Uma das melhores, né? Porque é uma conquista muito grande. Só quem tem esse desejo, esse sonho ou essa necessidade é que sabe o quanto é importante a gente conquistar essa independência. Por que eu demorei tanto tempo? Já vim tirar a habilitação aos 44 anos, né? Que foi exatamente quando eu tirei, quando eu dei entrada, eu estava com 44 anos. E para mim foi um processo muito bom, ao mesmo tempo difícil, desgastante, porque quando a gente é jovem, a gente está ali estudando, está com a cabeça fresca, mais fresca. E eu comentei até isso com alguém e alguém disse que para ela achava que não tinha muito a ver, mas eu acho que tem. Porque quando a gente é jovem, a cabeça está mais fresca, você está estudando ali. E eu, há anos-luz, que eu tinha terminado os estudos, aí você vem perguntar a mim por que eu demorei tanto tempo para tirar minha habilitação. Porque devido trabalhando muito fora de casa, vivi muito. Quem acompanha os meus vídeos anteriores sabe, né? E quem me conhece também, que assiste esses vídeos, sabe do que eu estou falando. Tive muitas enfermidades e fui procrastinando na realidade, porque uma coisa que eu aprendi é que quando a gente quer, a gente vai e faz. E quando a gente não prioriza as coisas, a gente dá uma desculpa. Então, isso foi questão de eu colocar como prioridade. Porque eu me tornei uma comerciante, meu esposo, por ser militar, como algumas pessoas já sabem, ele policial militar, ele se dedicava ao trabalho dele, não tinha tempo para estar comigo dentro do comércio. Era uma guerra constante, né? Nesse sentido, porque eu ficava esperando ele ter uma folga para poder ir comigo para os atacadões, para a gente fazer as compras, e sempre era aquela reclamação, porque era o dia de folga dele e ele passava o dia, praticamente o dia todo comigo, fazendo compras. Então sempre aquela luta, e eu fui dando um jeito ali, daqui, e na realidade é como eu te falei, quando a gente prioriza, como você coloca aquilo como meta, existe uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Tarde é quando você demora, como eu, para fazer as coisas. E tarde demais é depois que você morre, aí não tem mais o que fazer. Então, se você está com vida ainda, está com 40, 50, luta pelos teus sonhos, pelos teus objetivos. Não dê ouvidos às pessoas que trazem palavras contrárias, porque muitas vezes para chegar alguém para te dar uma força e dizer vai em frente, você vai conseguir, você vai vencer, sempre é muito difícil. Mas para chegar aquelas pessoas para apontar e dizer, como eu ouvi muitas vezes, que eu não ia conseguir,
para que eu estava tentando já naquela idade. Se fosse ela, não faria. Escutei muitas palavras contrárias, sabe? Que se eu não aprendi de nova, se eu não conseguir tirar nova, que já nessa idade era mais difícil, eu não ia conseguir, poucas pessoas conseguiam. E eu comecei ali, quando eu resolvi tirar minha habilitação, porque foi questão de necessidade mesmo, de tanto ouvir meu esposo é maravilhoso, ele sempre que eu preciso, ele me ajuda muito, mas só que ele estava muito sobrecarregado no trabalho, no batalhão, e eu cobrando dele de me levar para todo canto, de me levar para fazer compras, e ficava aquilo muito desgastante. Então pronto, chegou um ponto que eu disse, não, Deus, eu preciso ter a minha independência, eu preciso fazer as coisas, porque eu sempre fui uma pessoa batalhadora, apesar de tudo que eu enfrentei, né, de ter tido depressão, síndrome do pânico, outras enfermidades, como eu já falei para vocês. Mesmo assim, eu sempre fui uma pessoa de muita garra, e quando eu começo uma coisa, eu tenho isso, eu não paro. Eu só paro quando eu termino, quando eu concluo. Então, por ser essa pessoa assim de garra, de fibra, de fé, de coragem, eu disse, o que é que está faltando para eu conseguir essa independência, né? E com isso, gente, eu fui com aquela fé, né? Eu comecei a orar, pedir a Deus que tirasse aquele medo, né? Aquelas coisas, e me desse inteligência, me desse sabedoria, e que Ele trabalhasse na minha mente, porque eu vivia muito atarefada com as coisas que na época eu tinha um restaurante, e aquilo me consumia muito, funcionário, era tanta coisa, e eu ficava ali meio que perdida, não organizava o meu tempo, né? Porque hoje eu me arrependo muito de não ter criado uma rotina, de não organizar o meu tempo, né? Porque isso é muito importante. Então, por conta disso, eu fui procrastinando e deixando esse sonho também, que era um sonho, que era um desejo que eu tinha, só que eu deixei lá no cantinho. Passados esses anos todos, quando eu resolvi tirar a minha habilitação, eu fui, dei entrada e pedi direção a Deus, né? Pedi direção a Deus, pedi a Ele que abrisse a minha mente, me desse inteligência, capacidade, porque eu sabia que eu era capaz, mas que Ele me ajudasse, né? Que Ele me preparasse e que também eu ia fazer a minha parte, porque Deus, Ele nos dá inteligência, Ele nos dá capacidade, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Então eu disse, olha, Senhor, eu sei que eu vou fazer a minha parte e as demais coisas o Senhor vai fazer. Aquilo que eu não posso, o Senhor vai fazer. E fui ali, comecei a estudar, entrada ali na autoescola e comecei ali a minha saga. Gente, eu escutei tantas palavras contrárias. Essa semana, sabe por que também eu resolvi gravar esse vídeo aqui? Porque eu estava vendo uma reportagem, acho que no Domingo Espetacular. Passou a reportagem de uma moça uma jovem senhora, né? Assim como nós. Ela, acho que 45, eu não lembro direito, 46 anos. Ela passou no vestibular para medicina. E era um sonho. Ela de família humilde. E foi um sonho ali, ela contando. E ela citou algo que eu escutei muito, né? Palavras contrárias e algo que ela falou. Aí meu esposo olhou para mim e disse assim, e aí, vai contar ou não? Porque nessas aulas que eu tive da autoescola, que a gente recebe aquele livrinho, né, para ficar estudando, eu estava uma certa vez, isso foi uma das coisas que me marcaram, sem falar das outras pessoas que diziam, que me desestimulavam, na verdade. Eu estava no restaurante, então eu fazia assim, eu chegava muito cedo, 5 horas, 5:30, eu já estava no restaurante,
Então eu fazia assim, eu corria muito para fazer as coisas. Quando era assim, cerca de 9 horas, eu parava para tomar um café e estudar ali aquele livrinho para fazer a prova teórica, né? Que no caso aqui, onde eu moro, em Pernambuco, são 30 questões. Eu não sei se é em todo o Brasil, deve ser, né? 30 questões. Então eu parava ali e começava a estudar aquele livrinho. E para completar, né, de tantas que eu já tinha escutado, entra um rapaz que ele era um dos meus clientes do restaurante e ele ia lá às vezes pegar um cafezinho, porque ele fazia táxi ali em frente ao estabelecimento que eu tinha, né, em frente a uma loja do lado de onde era o meu restaurante, né? Então ele entrou lá e viu eu com esse livrinho e ele fez, olha, oi irmã, bom dia. Oi, bom dia. Ele disse, tá, hoje a irmã vai fazer a prova, a irmã vai tirar a habilitação, tá estudando? Eu disse, meu filho, eu tô estudando para isso. Aí ele deu uma risada assim, ele deu um sorriso de canto de boca e disse assim, meu Deus, irmã, a minha irmã foi a mesma coisa. Minha irmã mais velha tentou e eu dizia a ela, rapaz, deixa isso pra lá. Tu já viu burro velho aprender passada? Minha gente, aquilo na hora, meu Deus. Eu senti mesmo que era coisa para me entristecer. Quando eu olhei para ele assim, na hora, aí eu disse assim, foi meu filho. Ela passou, ele disse, não, ela fez várias vezes, não conseguiu passar, desistiu. Aí eu disse, pois meu filho, comigo vai ser diferente, eu não vou desistir não, viu? Eu vou conseguir passar. Ele meio que desconversou e saiu, e eu fiquei assim, por um momento eu fiquei triste, né? Mas depois eu disse, não, eu creio que o Senhor está comigo e eu vou fazer essa prova e vou passar, gente. Para encurtar a história, eu fiz a prova teórica, meu esposo foi comigo, eu entrei. Pessoas que entraram ali comigo, jovens, de 20 e poucos anos, tinha outras pessoas lá, e eu entrei ali. Só errei uma questão, e assim mesmo eu errei, mas eu sabia que eu tinha errado uma. Porque eu estudei muito, eu me dediquei muito. É como eu disse a vocês, não é só orar. Deus faz a parte dele, a gente ora, né? Pede, porque tudo a gente faz na direção de Deus. Mas eu saí dali, gente, tão feliz quando a moça falou, você só errou uma questão para fechar a prova. Então eu saí dali radiante, mas começava ali a minha saga. Para tirar, para fazer a prova prática. Voltei para a autoescola, comecei a fazer as aulas práticas, né? E aí você pode até me perguntar, você dirigia antes? Não. Tentei dirigir uma vez com meu esposo. Meu esposo, quando a gente casou, com um tempo a gente comprou um Fusca, né? Esse Fusca eu não dirigi. Foi uma época dificílima, um Fusca velho. E depois ele comprou uma Kombi, gente, eu não lembro o ano, acho que 70, ele não tá aqui nem para dizer. Mas eu acho que era 75, não sei. Mas a Kombi era velha, mas era tão bonitinha, porque ele tinha acabado de levar para fazer toda a lanternagem, estava toda bonitinha a Kombi. O que é que ele fez? Tu quer aprender a dirigir? Eu disse, quero muito. Aí ele fez, eu vou te levar. E me levou para um lugar, uma estrada que tinha, que dava para um porto aqui. Minha gente. Aí quando chegou lá, ele me deu essa Kombi, eu vinha toda... Gente, quando eu avistei uma carreta de longe, gente, lá vem uma carreta. E aí eu disse a ele, já vem a carreta, o que é que eu faço? Ele disse, continue na sua mão. Só que eu fiquei nervosa, gente, eu não sei o que foi aquilo. Deu um pânico. Eu coloquei por dentro de uns espinhos que tinham assim, um lugar tipo uma alagada assim,
um lugar bem encharcado, cheio de espinho, e eu passei com a Kombi ali por dentro, rasguei, a Kombi ficou, parecia que um gato tinha parecia que um gato tinha arranhado a Kombi todinha assim. Nha! Vocês estão entendendo? Pronto, então foi isso. Aí ele começou a gritar comigo. Poxa, o que é que você fez? Eu acabei de pintar essa Kombi. Sabe como é, né? Homem brabo. Meu Deus do céu. Meu esposo ficou muito aperreado. Aí por conta disso eu travei. Isso foi poucos anos de casada. Então eu travei. E eu disse a ele assim, a partir de hoje, eu fiquei chorando. Ele ficou bravo pelo que tinha acontecido, porque a Kombi estava novinha, a pintura toda novinha. Então ele ficou aperreado, né? E como ele ficou muito aperreado, muito bravo, aí eu disse a ele, a partir de hoje eu não pego em carro nenhum seu. Não era dele, era nosso, né? Mas eu disse, a partir de hoje eu não pego. E eu fiquei com isso. Eu só não pego. Aí começamos... Né? Deus começou a nos abençoar mais e a gente mudou de carro e a gente começou, vendeu a lanchonete, compramos o restaurante, ficamos com o restaurante e daí as coisas foram melhorando um pouco, né? A vida financeira. E mesmo assim aí eu fui com ele, a gente foi comprar um Prisma, né? Um carro, tava até na época bem novinho, a gente foi, seminovo, né? E aquela vontade vinha de dirigir, mas eu travei, eu fiquei com aquele medo, assim, aquela coisa, e não quis mais. E ele perguntava, quer dirigir, quer tentar aprender a dirigir? Eu dizia, não quero. E, resumindo, passou-se o tempo. Então, eu não sabia dirigir. Fiz as aulas práticas na escola, na autoescola, e fui fazer o teste. Gente, eu reprovei 2 vezes, só passei na 3ª vez. Sabe por quê? Vou contar a vocês. Na autoescola eu fazia tudo certinho, tudo direitinho, baliza, garagem, rampa, top. Tudo direitinho. Quando chegou logo no começo aprendi muito rápido, os instrutores ficavam bestinhos assim, dizia, poxa, você é muito boa, viu? No instante você pegou, porque quando eu comecei bem grossa mesmo, não sabia nada. Então ele disse, você vai ser aprovada. Eu naquela fé, né? Fui com aquela fé. Gente, comecei. Na véspera, eu estava muito nervosa, porque eu ficava dizendo a um e a outro. Olha, eu vou tirar a habilitação, eu vou fazer a prova amanhã e tal. Eu comecei a falar para as pessoas. E fica aquela expectativa, né? Então, eu fui a primeira vez, antes de eu ir, um dia antes, eu acho que alguém aqui vai lembrar, quem for aqui do Nordeste, do Detran aqui, vai saber do que eu estou falando, né? Teve uma senhora, teve uma mulher que foi fazer uma prova, a prova prática, teve uma mulher que foi fazer a prova prática na véspera, acho que um dia antes, ou 2, eu não lembro direito, gente. Mas ela, um dia ou foi 2, antes de eu ir fazer. Gente, ela perdeu o controle, subiu a rampa e perdeu o controle do carro, invadiu o prédio do Detran, quebrou tudo. Passou na reportagem e eu fiquei pior do que eu estava. Porque eu já estava ansiosa, porque a gente fica ansiosa, nervosa, preocupada. Resultado, fiquei muito nervosa, quando chegou lá, que eu olhei para a rampa, eu vi que a rampa era baixinha, né? Eu disse, não é muito alta não, só que só vinha a mulher na minha mente. Eu disse, pronto, a mulher fez isso, quando eu subi, e fiquei, quando eu subi, fiquei colocando coisa na minha cabeça, sabe? Muita coisa, a cobrança do pessoal, né? E aí, é hoje, vai e tal. Meu esposo foi comigo e resultado, quando eu subi a rampa, eu já não sentia mais nem minhas pernas. Eu conto isso para minhas irmãs, elas morrem de rir. Gente, quando eu subi a rampa para descer, porque antes dizem que agora mudou lá no Detran daqui de Recife, mas no meu tempo, quando eu subi a rampa, que descia e já ia para a garagem, Só que eu estava tão nervosa,
com tanta coisa na minha cabeça e lembrando do que tinha acontecido, a mulher, o prédio lá todo remendado, o pessoal mostrando, ó, foi ali que a mulher entrou com o carro. Ó, cuidado, quando o pessoal que fica lá para fazer a prova, eles mesmos ficam, tem uns que tocam terror. Então ficava aquele comentário, né? Ó, foi ali que a mulher, quando subiu a rampa, disse, minha gente, eu já não sentia mais as pernas. Quando subi a rampa, que desci, que ele disse garagem, eu fiz toda a manobra, estanquei o carro. E estanquei por 2 vezes e ele mandou eu descer do carro. Pronto, foi isso, fui reprovada. Na segunda vez, a mesma coisa. Fui daquele jeito, com aquela ansiedade. Quando eu chegava no restaurante, quando eu cheguei na segunda vez, eu fui reprovada. Gente, a segunda vez foi assim, eu fiz tudo direitinho, tudo certinho. Eu subi a rampa, fiz garagem. Aí, por último, era a baliza. Quando eu fui fazer a baliza, que eu manobrei o carro, fiz tudo certinho. Eu já tava rindo, gente. Quando eu fui entrei. Quando a gente entra na baliza, a gente alinha o carro, né? Pronto, eu já tinha entrado, o carro tava todo bonitinho dentro da vaga. Quando eu ia só alinhar o carro, a mulher fez, desça, que era uma senhora que tava com uma prancheta lá, um negócio, aquelas coisas que eles ficam na mão lá. Ela disse, desça. Eu fiz, ela, desça, acabou seu tempo. Eu tinha passado do tempo, gente. Parece que era 1 minuto e meio, era 2, eu não lembro direito mais. Eu sei que ela disse que eu tinha excedido o tempo. Até o rapaz que veio, eu fiquei dentro do carro lá e o rapaz veio, abriu a porta que ia sair com o carro. O rapaz que ia manobrar o carro, né? Quando a gente é reprovado, deixa o carro ali mesmo. Então, quando eu ia sair, ele disse assim, eu fiz, o que foi que houve? Ele disse, ela falou que a senhora passou do tempo. Fez assim. E fez assim pra mim. Eu fiquei, gente, eu saí de lá suspensa. Sabe o que foi que eu fiz pra parar de ficar ansiosa, para parar com tantas cobranças? Porque quando eu saí dali, eu só pensava na cara do meu esposo no lado de fora me esperando. Porque quando ele me via, ele já fazia. E eu já vinha chorando. Não consegui, pela segunda vez. Então, sabe o que eu fiz? Quando tu tiver um sonho, um desejo, algo que você quer muito, não conta pra ninguém não. Fica pra você e Deus, tá bom? Então, o que é que eu fiz, gente? Meu esposo é meu amigo, meu companheiro. Eu e ele, a gente não esconde nada um do outro. Mas eu precisei fazer isso por mim. Por mim. Eu precisei fazer isso. E também outras pessoas que quando eu voltava, sempre que eu voltava, quando eu chegava no restaurante, aí minhas funcionárias estavam lá. E aí, irmã, e aí? Passou? Eu, reprovada pela segunda vez. E aquilo para mim era terrível. Então, eu fiz algo que é muito bom você ter alguém assim que você confie para você contar suas coisas. Mas tem coisa que você sente que você fica se sabotando, se cobrando demais, um certo desconforto. Pronto, então o que é que eu fiz, gente? Eu fiquei calada, dei entrada novamente, porque quando eu fui a segunda vez, eu dentro de mim eu disse, eu não vou fazer mais, eu vou desistir, não dá mais, já a segunda vez. Eu vi pessoas lá, e pessoas até da minha família também, que eu já tinha feito 5 vezes, foi reprovada. Pessoas mais jovens até, que eu conhecia, foram reprovadas. Mas eu disse assim, meu Deus, eu sei que tu estás nesse negócio. Então eu sabia, eu sentia que Deus todo instante estava ali comigo, a todo momento. E por um momento eu disse ao meu esposo, eu disse, eu vou desistir. Só que quando eu cheguei em casa, eu fui orar e eu disse ao Senhor, eu disse, não, Deus, eu nunca retrocedi em nada, a não ser quando o Senhor me mostrava que não
não era algo que o Senhor estava aprovando. Então, o que é que eu fiz? Eu orei e me preparei. Paguei mais, acho que mais 2 aulas ou 3, não lembro. Então, eu fiz ali, fiquei calada, fiz aquelas duas aulas mais, acho que 2 que eu fiz. E quando foi no dia do teste, eu não disse nada a ninguém. Não falei no restaurante para minhas meninas. Não que elas, assim, não é por si, elas iam torcer contrário. Não, gente. Mas era algo entre mim e Deus. Eu sentia que era algo entre mim e Deus. Então eu não disse nada para ninguém. Não disse nada às meninas que trabalhavam comigo. Não falei nada para o meu esposo. E fui ali caladinha. No dia eu disse a ele: olha, amanhã eu tenho um exame. Você vai me levar? Ele disse: levo. Pronto. Eu fui com ele. E por um caminho totalmente diferente, porque o meu médico era o oposto do lado. E quando foi chegando, quem sabe aqui, quem conhece onde é o Detran, sabe? Quando foi chegando perto de uma avenida lá, ele disse assim: por que teus exames é por aqui? Por aqui não tem clínica que eu saiba. Aí eu fiz: não, vamos. É lá na frente. Quando foi chegando na rua do Detran, eu disse: entra aqui. Ele olhou para mim e disse: eu não acredito. Você me enganou. Você vinha fazer o exame do Detran. Eu disse: não, eu não menti para você. E outra, gente, eu não precisei mentir, viu? Que fique bem claro isso. Eu não menti para ele. Eu disse a ele que ia fazer o exame, porque foi assim que eu senti de dizer para ele. Aí ele ficou rindo, disse: realmente. Eu disse: eu menti onde para você? Eu não menti. Eu disse a você que eu vinha fazer um exame, eu só não disse o que era. E foi o exame do Detran, gente. Só falei isso com ele, ele já me deixou assim na porta. Já foi na rua do Detran. Me deixou na porta e foi estacionar. E eu entrei ali com aquela fé, eu e Deus. E quando eu cheguei ali, fiz tudo direitinho, passei, fui aprovada, né? Quando eu recebi aquela carteira, quando eu voltei, que cheguei, quando eu disse aos meus filhos, disse no restaurante, todo mundo comemorou, ficou todo mundo feliz, né? E isso foi algo que deu certo para mim, entendeu? Foi algo que deu certo para mim, que talvez se você estiver passando pela mesma coisa que eu passei, ou já fez várias vezes, né? Ou tá pensando em tirar e tá achando que é tarde. Não é tarde demais, gente. Lute pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, tenha foco. Foca naquilo que você quer. Tenha disciplina. Faça as coisas na direção de Deus e com a orientação dele. Como a Bíblia diz: nada façais por contenda nem por vanglória. Deus viu que era a minha necessidade, eu precisava muito. Então eu espero que isso te motive, o meu testemunho, né? A minha história, né, com a habilitação, te motive a você enfrentar aí os seus medos e tirar a sua habilitação ou realizar uma faculdade, seja lá qual for o teu sonho, tá bom? Isso serviu muito para mim. Agora eu vou gravar depois um outro vídeo, se vocês quiserem, vocês comentam aqui embaixo. Se vocês quiserem, eu vou falar como foi que eu perdi o medo de dirigir, porque aí foi outra história, viu, gente? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, que é o que eu espero, que é o meu intuito, deixa o teu comentário aqui, deixa um joinha, compartilha com as tuas amizades, se inscreva no canal, porque, gente, uma história dessa, um sofrimento desse, merece um like e merece você se inscrever no meu canal, tá bom? Um beijão para vocês e que Deus abençoe você e a sua família.